Nesta semana, na novela mexicana A História de Joana, Jenny descobre que Salvador fez amor com Jandira e se separa do policial. Finalmente, nasce o filho de Gabriel e Joana. Após assumir a presidência da cervejaria, Rogério começa a destruir a empresa com o objetivo de levá-la à ruína. Paula e Rogério intimidam Joana e a víbora ameaça jogar o bebê da moça do alto. E não para por aí. Elvira, mãe de Francisco, dá uma última cartada que decepciona completamente Rogério. Confira isso e muito mais no resumo semanal dos últimos capítulos da novela, de 10 a 14 de agosto de 2026. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Y esto le pasó a Juana. O delegado Queiroz avisa que com todas as provas que eles têm, será impossível demonstrar a inocência do Gabriel. Gabriel fala que o delegado sabe muito bem que ele é inocente. Salvador fala para Gabriel que devido à tentativa de fuga dele, será difícil que o juiz libere a fiança para ele. Queiroz fala que a delegacia se encarregará de que seja negada essa fiança. Cláudio informa Carlos que Gabriel passará a noite nos reparos e será interrogado. Cláudio fala que tentará uma fiança para que Gabriel aguarde o julgamento sob prisão domiciliar. Cláudio comenta que vai ser difícil de cederem a fiança para o Gabriel. Carlos, Henriqueta e Davi se preocupam. Inês comenta com as amigas que seu chefe é um homem maravilhoso e não entende como acham que ele é um assassino. Joana está preocupada com Gabriel. Felipe a vê chorando e diz que entende o nervosismo dela. Joana fala que está morrendo de medo e adoraria falar com Gabriel. Felipe fala que ela não está só e a apoiará no que for necessário. Joana afirma que todos pensam que Gabriel é culpado de algo que não fez. Felipe fala que Gabriel fez certo em se entregar, porque quem nada deve, nada teme. Joana fala que Salvador acredita que os Fontes Maior querem incriminar o Gabriel e é uma guerra entre duas famílias. Felipe pede que ela não se sinta tão mal para não afetar o bebê. Joana fala que prometeu ao Gabriel que iria cuidar do filho deles e fará isso. Jenny comenta com todos que lhe parte o coração ver Joana tão triste. Josefina descobre que Jenny e Salvador dormiram juntos no mesmo quarto, quando foram procurar Joana e Gabriel. Queiroz diz a Castilho que teve suas dúvidas, mas fica feliz por ele ter conseguido pegar Gabriel. Queiroz elogia Salvador e fala que ele é um policial brilhante. Queiroz pede que Salvador deixe o caso de Gabriel em suas mãos de agora em diante. Paula vê o vídeo onde Gabriel é preso e comemora, dizendo que ele procurou esse final quando ele desprezou. Ela ameaça impedir que ele seja pai. Gabriel pensa em Joana enquanto está preso na cela da delegacia. No dia seguinte, Salvador toma um café com César. César pergunta se Salvador acha que o delegado está por trás de tudo isso. Salvador diz que sim, e fala que cada vez que culpam o engenheiro Rubio de algo, o delegado abre um sorriso enorme. Salvador fala que precisam fingir que não suspeitam do delegado. Daniela vai à casa de Joana. Jenny elogia a moça. Dani diz que umas amigas do trabalho lhe ajudaram a se maquiar e a se vestir melhor. Joana revê Daniela e elas dão um abraço. César avisa Gabriel que ele e Salvador estão muito pendentes da segurança dele. Ele fala que Salvador passou a noite toda vendo as câmeras de segurança. César percebe que ele não comeu. Gabriel fala que não quer acabar sendo envenenado. Salvador visita Jenny. Ela agradece por ele cuidar e proteger o Gabriel. Salvador fala que ele e César vão vigiar a segurança do Gabriel. Jenny beija Salvador e eles se abraçam felizes. Josefina os vê juntos. Josefina fica feliz por eles estarem felizes. Salvador diz que já se sente da família. Josi diz que fica feliz por Jenny não estar mais arisca com ele. Ele se despede e diz que vai ir trabalhar. Jenny confessa a Salvador que não deixou de pensar nele, nos beijos que deram. Ela fala que também não deixou de pensar no momento que ele deixou ela e Joana na cabana. Ela fala que sente saudades dos beijos e das carícias dele. As fofoqueiras flagram os dois juntos.
Josefina pergunta a Jenny se ela está com Salvador. Jenny confessa que decidiu dar uma oportunidade ao amor e decidiu ficar com Salvador. Josefina fica feliz pela filha. Carmela e Zoraida informam Jandira que Jenny está namorando com Salvador. Jandira fica furiosa e diz que vai arrebentar a cara de Jenny por ela ter roubado seu macho. Daniela elogia o anel que Joana ganhou de Gabriel. Joana diz que apesar de tantos estresses, ela e Gabriel tiveram um momento lindo e íntimo. Daniela lamenta que Gabriel esteja preso. Joana fala que desde que conheceu Gabriel, se apaixonou e apesar de parecer um homem impossível, nunca pôde deixar de amá-lo. Dani diz que vão provar que Gabriel é inocente. Joana diz que tem medo do Gabriel ser assassinado na cadeia. Daniela diz que a amiga precisa confiar em Deus e rezar para tudo ficar bem. Joana pergunta o que a amiga fez. Dani diz que Susana e Viviana lhe ajudaram a mudar de look. Joana elogia a amiga. Dani diz que tem um encontro com o rapaz da cervejaria e tem a esperança de esquecer o Davi. Salvador chega ao trabalho, feliz da vida. Salvador avisa Pacheco que finalmente estão acontecendo coisas maravilhosas em sua vida. César fala que segue vigiando Gabriel, mas ele não quis comer, pois tem medo de ser envenenado. Salvador pede que César compre 2 tortas, bem recheadas, pois dará para o Gabriel. Paula vai à delegacia visitar seu esposo. Salvador fala que não sabe se será conveniente. Paula diz que Gabriel segue sendo seu esposo e tem direito de vê-lo. Manuel vai à sala de Camila e vê ela com um olhar perdido, sem forças para viver. Camila diz que Rogério lhe perdoou, mas disse que ela terá que servi-lo para sempre. Manuel fala que Davi, Carlos e Henriqueta perguntaram que lado ele escolheria, mas não sabe o que fazer. Manuel revela a Camila que Elvira passará as ações de Francisco para o seu pai. Camila diz que se Gabriel não protegê-la, dependerá de Rogério completamente. Carmela pergunta a Zoraida qual vídeo é esse que a Jandira disse. Zoraida fala que não sabe, mas que é algo grande. Ramon vai à feira de Memo. Jenny rega as plantas e agradece à Virgem Santa por proteger e cuidar de Joana e também por ter trazido o amor para sua vida. Jandira chama Jenny de desgraçada e pergunta o que ela tem. Jandira afirma que pediu 1000 vezes para ela não se meter com seu homem e ela o beijou em via pública. Jenny diz que não vai permitir que ela venha gritar e fazer barraco na sua própria casa. Jenny chama Jandira de peruqueira de quinta. Jenny fala que Salvador disse que jamais teve algo com ela. Jandira manda um vídeo para Jenny. Jenny abre o vídeo e percebe que Salvador transou com Jandira. Jenny pede que Jandira saia dali e grita com a moça. Jandira diz que a rua é pública e pode ficar ali até quando quiser. Jenny chora e Jandira diz que disse 1000 vezes a ela que Salvador e ela estavam juntos. Jenny puxa Jandira pelos cabelos e arma um circo na rua. Josefina separa as duas. Jandira pede desculpas a Josefina, mas diz que Jenny não respeita os homens alheios. Jenny expulsa Jandira e a molha com a mangueira. Jenny chora muito e vai para casa. Memo diz a Ramon que fica feliz em ver Josefina bem. Memo fala que também fica feliz por Ramon estar lá, com ela e os filhos. Ramon diz que voltou para Josefina ser feliz sem ele, pois ela foi muito infeliz por tudo que ele fez. Memo diz que Josefina não parecia tão contente no jantar, mas ficou feliz com a companhia dela. Ramon vê Jenny chorando na rua e se preocupa. Joana fica sabendo da briga de sua mãe com Jandira. Josefina diz que quando saiu, Jenny e Jandira estavam se batendo e Jenny a expulsou com uma aguaceira. Joana ri e crê que elas devem estar brigando pelo amor de Salvador. Jenny diz ao pai que não quer falar. Ele pergunta o que ela tem. Jenny fala que acabou de ver algo que partiu seu coração. Ramon pede que ela se acalme. Jenny segue chorando e diz que isso não tem solução. Ela pede que ele não lhe siga. Ramon tosse muito e quase falece. Paula visita Gabriel. Gabriel fica chocado pelo descaro da sem-vergonha. Paula diz que nunca imaginou vê-lo assim, mas afirma que lhe dói,
Gabriel não acredita nela. Paula fala que tem pena de demonstrar seus sentimentos. Gabriel diz que um monstro como ela não tem sentimentos. Paula afirma que é uma das mulheres mais desejadas do país e ele é um desgraçado que lhe trocou por uma pobretona. Gabriel pergunta por que terminaram assim, se eram um casal tão feliz. Ele pergunta por que não admitem seus erros e se perdoam. Paula pensa que ele está falando sério e pergunta se ele fugiria com ela. Gabriel diz que sim, para que ela não machucasse outras pessoas. Paula diz que se ele se esquecesse de Joana e do filho, poderiam fazer isso. Gabriel puxa os cabelos da cretina e diz que está farto das ameaças dela e jura que ela não sabe do que ele é capaz. Paula grita por ajuda. Paula fala para os policiais que Gabriel lhe agrediu. Gabriel diz que não sabe do que Paula está falando e diz que ela devia estar num manicômio. Severiana entrega para Rogério o poder, assinado por Elvira de Armas, e revela que agora ele representará as ações de Francisco na cervejaria Rubio. Rogério fica muito feliz. Rogério liga para Henriqueta e pede que ela organize uma reunião extraordinária, pois Elvira acabou de dá-lo um poder legal para representar as ações do falecido. Viviana vai à cafeteria da empresa e vê Manuel triste. Viviana fala que se impressionou com a entrevista de Paula. Manuel diz o mesmo. Viviana fala que percebe que Manuel sempre está observando tudo em volta e percebe que ele tem medo do pai. Carlos informa Camila que Elvira já passou as ações de Francisco para Rogério. Camila fica sem chão pela burrice da sogra. Camila avisa Carlos que Rogério vai acabar com todos eles. Daniela chega à empresa e pede perdão a Davi por ter chegado tarde. Daniela fala que passou na casa de Joana e ela está muito preocupada com Gabriel. Davi fala que também está preocupado com todos eles da cervejaria. Dani o compreende. Davi diz que esses dias que trabalharam juntos, conheceu uma parte dela que não sabia que existia. Ele diz que ela é uma mulher muito valiosa e inteligente. Salvador elogia a beleza física de Paula para Gabriel, mas fala que por dentro ela é podre, maldosa e cínica. Gabriel diz que não entende porque seu divórcio ainda não saiu com essa vagabunda. Salvador crê que Paula deve estar pagando o juiz para impedir que esse divórcio aconteça. Salvador pede que Gabriel se mantenha tranquilo, pois o delegado o interrogará daqui a pouco. Ramon volta para casa muito mal. Ele diz que acabou de ver Jenny e ela estava chorando muito. Josefina diz que não sabe bem o que aconteceu, mas viu que ela teve uma briga feia com Jandira. Josi lamenta pela filha. Jenny aparece na delegacia, com os olhos cheios de lágrimas, e pergunta por que Salvador não lhe disse nada. Jenny diz que mais uma vez lhe usaram e lhe fizeram mal. Jenny fala que ele só queria transar com ela. Jenny mostra o vídeo dele transando com Jandira. Salvador diz que Jenny não devia ter visto aquilo, pois quando aconteceu isso, não tinham nada. Salvador fala que aquilo aconteceu quando não estavam juntos e dormiu com Jandira depois da noite que viu Jenny beijando o Ricardo no restaurante. Jenny fala que não beijou o Ricardo e que foi ele quem lhe beijou. Jenny o chama de infeliz e fala que o odeia. Jenny pede que ele não volte a se aproximar dela. Salvador fica muito mal. César chega e Salvador fala que acabou tudo. Rogério chega com Paula à cervejaria Rubio. Severiana avisa a todos que Paula está na empresa porque virá à reunião e representará Gabriel, já que ainda é esposa dele. Todos ficam desconcertados. Os cínicos se sentam com todos na sala. Carlos pergunta que circo Rogério está armando com a advogada. Rogério diz que essa reunião é para decidirem quem ficará à frente da empresa. Rogério avisa Camila que já é representante das ações de Francisco de Armas, por isso dispensa a presença dela. Camila sai dali, muito chateada. Daniela e Inês ficam aflitas. O delegado interroga Gabriel, na presença de Cláudio Vilório. Cláudio fala que seu cliente é inocente, até que se demonstre o contrário. O delegado fala que há muitas provas contra Gabriel, e uma delas é o corpo de Francisco, que foi encontrado na fazenda dele. Gabriel ri e fala que é incrível tudo que o povo inventa para destruir uma pessoa. O delegado o chama de covarde. Queiroz diz que se descobrir nesse interrogatório que ele é um homem perigoso, o mandará para o presídio. Gabriel pergunta se ele fará isso para matarem ele. Gabriel fala que o delegado não se importa de passar por cima dos outros, mas afirma que sairá dali e demonstrará que é inocente.
e após isso irá refundir o delegado na cadeia. O delegado diz que quando o filho dele nascer, sentirá vergonha de ter um pai como ele. Furioso, Gabriel parte para cima do velho decrépito e quase o mata. Rogério diz a todos que com Gabriel na cadeia precisam seguir em frente com a produção da cervejaria Rubio. Por isso, precisam de um novo presidente. E como ele é o maior acionista depois de Gabriel Rubio, se candidatará a novo presidente da empresa. Os cúmplices de Rogério votam a favor do cretino. E com isso, ele se torna presidente da cervejaria Rubio. Rogério comunica a Inês que é o novo presidente da cervejaria e pede que ela traga champanhe para todos comemorarem. Henriqueta fala para Inês fazer o que o idoso pediu, pois será melhor para evitar problemas. Rogério afirma que seu primeiro movimento como presidente é cancelar a conexão com os espanhóis. Carlos fica furioso e fica a ponto de pular no pescoço do velho gordo. Carlos, Davi e Henriqueta saem da sala dos demônios. Rogério fala para os seus sócios que Paula segue sendo esposa de Gabriel. Sendo assim, ela representa as ações do marido. Rogério avisa que Paula será a nova gerente de distribuição da cervejaria. Gabriel quase assassina o delegado Tribufu. O feioso provoca Gabriel, dizendo que o filho dele terá vergonha de ter um pai assim. Cláudio tenta acalmar Gabriel. Gabriel afirma que o delegado pagará por tudo o que fez. Cláudio pede desculpas ao delegado e diz que seu cliente está muito estressado. Queiroz fala que mandará Gabriel para o presídio, onde há todos os assassinos do país. Henriqueta pede que Carlos se tranquilize e diz que precisam falar com Cláudio Vilório para saberem o que fazer. Carlos diz que Cláudio está com Gabriel num interrogatório. Carlos comenta que tudo isso foi planejado para destruí-los. Davi diz que não podem partir para cima de Rogério, mas se preocupa com o dinheiro que terão que pagar para os espanhóis. Carlos fala que isso pode arruinar totalmente a cervejaria. Viviana pergunta por que Manuel não lhe conta nada. Manuel fala que não tem medo do pai, apesar da relação difícil que eles têm. Camila informa Manuel que Rogério convocou uma reunião com os acionistas para votarem para escolher o novo presidente da empresa. Gabriel volta para sua cela. César vai até o rapaz e pergunta o que aconteceu. Gabriel fala que não conseguiu resistir às provocações do delegado. César fala que o delegado deve ter planejado tudo isso. Gabriel pede que César chame Salvador, pois precisa vê-lo urgentemente. Salvador fala para Cláudio que se Gabriel for para um presídio, não conseguirá protegê-lo. Cláudio fala que o delegado armou uma armadilha para tirar Gabriel do sério. Salvador diz que o delegado foi seu chefe há muitos anos e jamais pensou que ele fosse tão corrupto a extremo nível. Cláudio fala que não há mais nada para fazerem. Cláudio revela a Salvador que Rogério Fontes Maior acabou de assumir o cargo de presidente da cervejaria. Salvador fala que a guerra de titãs entre os Fontes Maior e os Rubio por tantas gerações voltou e que nesse momento Gabriel perderá. Joana pergunta a Josefina se ela falou com Salvador ou se teve notícias de Gabriel. Josefina fala que não. Josefina diz que Salvador veio de manhã para saber como ela estava, mas ele falou com Jenny e ele disse que Gabriel segue na delegacia. Joana diz que pensou que Gabriel poderia ser liberado hoje, mas acha melhor ir vê-lo na delegacia. Josi relembra a neta de que é melhor ela não ir à delegacia, pois pode piorar as coisas. Joana fica sem saber o que fazer. Ela diz que tem um mau pressentimento. Josefina fala que Deus nunca as abandona e tudo ficará bem. Ela pede que a menina se sente, pois servirá um caldo de frango para ela comer. Carmela e Zoraida perguntam a Jandira sobre Jenny. Jandira diz que ela deve ter ido reclamar com Salvador pelo que aconteceu. Jenny aparece e chama Jandira de louca, dizendo que ela só faz mal. Memo oferece ajuda a Jenny. Jenny diz que está cansada de se iludir e de outras roubarem e arrancarem suas ilusões. Jenny critica Zoraida e Carmela por sempre falarem mal dos outros e não olharem para si mesmas por falar tanta bosta. Jenny chora e fala para Jandira que Salvador não a ama e nunca a amará, e essa foi apenas uma noite de despeito. Jenny fala para Jandira que ela conseguiu o que queria e não quer ver o Salvador nunca mais. Rogério vai com Paula até a sua antiga sala.
Rogério fala que a cadeira fica grande demais para o Davi. Rogério diz que precisam tratar assuntos. Rogério provoca Carlos e pede que ele anime-se e tome champanhe. Carlos quebra a taça e chama Rogério de vagabundo e o acusa de ter planejado uma emboscada para o Gabriel. Carlos também afirma que Rogério tem cúmplices na empresa que estão o ajudando. Rogério questiona se ele tem provas, porque se não tiver, é sua palavra contra a dele. Paula acusa Carlos de ser agressivo assim como Gabriel. Carlos fala para Rogério que ele e o pai dele sempre tiveram inveja dos Rúbios. Rogério pede que ele não toque no nome do seu pai. Carlos fala que a verdade dói. Os demais funcionários observam a treta. Davi pergunta a Rogério como pagarão os espanhóis. Rogério diz que já tomou essa decisão e eles não têm nada a ver com isso, já que são míseros empregados. Manuel pensa em intervir. Salvador vai à cela de Gabriel. Gabriel diz que soube que Rogério quer se apoderar da sua cervejaria e está puto por não poder fazer nada, já que está ali preso. Salvador diz que ficou sabendo que ele se deu mal no interrogatório. Gabriel fala que perdeu o controle. Salvador revela que já estão preparando a ordem de transferência dele para um presídio. Gabriel diz que antes de sair dali, quer falar com seu jornalista para falar toda a verdade. Salvador fala que agora só dependem do advogado dele e ele tem direito de fazer uma ligação. Salvador revela que o delegado já classificou ele como um assassino perigoso. Gabriel pensa em ligar para Joana. Rogério agradece a Davi e a Henriqueta por acalmarem Carlos e diz que sabe como ele deve se sentir vendo tudo o que Gabriel fez. Carlos defende o sobrinho. Rogério fala que Davi já pode voltar para o antigo cargo de sempre. Ele também fala para Henriqueta voltar para o antigo cargo. Manuel chega ali. Rogério revela que usará o escritório de Gabriel e Paula ficará no seu antigo escritório, pois ela será a nova gerente de distribuição. Manuel fica surpreso ao saber que Paula trabalhará ali e que será sua chefe. Rogério fala que se algum deles não estiver de acordo com isso, podem sair dali agora mesmo. Henriqueta afirma que ninguém se demitirá e todos ficarão para evitar que a empresa afunde. Jenny volta para casa. Joana pergunta se Salvador deu notícias de Gabriel para ela. Jenny revela que não. Jenny fala que está cansada e vai deitar um pouco. Josi e Joana percebem que Jenny está sofrendo. Josi comenta com Joana que Jenny está chateada pela briga que teve com Jandira, relacionada a Salvador Castilho. Jandira comenta com Zoraida e Carmela que Jenny é quem tem inveja dela por Salvador estar ao seu lado. Carmela diz que o que Jandira fez foi feio e ela não devia ter gravado esse vídeo para chantagear Salvador. Memo fala que Jandira não respeitou a intimidade de Salvador. Memo fala que quem faz isso são pessoas ruins. Zoraida e Carmela se afastam de Jandira. Jandira fala para Memo que fez isso por amor, pois tem direitos de defender seu homem. Felipe trabalha arduamente na oficina. Margarida chama Felipe para ir para casa, pois Joana e Jenny estão muito mal. Josefina diz a Ramon que precisa fazer uma limpa naquela casa. Ramon tosse muito e Josefina pede que ele não fique mal também, pois já basta Joana e Jenny estarem sofrendo. Josefina diz que ainda não é o momento de Ramon partir. Daniela comenta com Suzana, Viviana e Inês que as coisas estão ficando feias. Suzana revela que já começou a mandar currículos para outras empresas, pois comprou um apartamento e não pode ficar sem emprego. Inês fala mal de Rogério. Rogério volta com Paula para a sala de reuniões. Rogério se senta na cadeira que era de Gabriel e Paula elogia o safado. O ardiloso diz que esse é o lugar dos Fontes Maior. Paula diz que precisa de uma decoradora para decorar o escritório que era dele. Rogério pede que eles vigiem muito bem o Carlos, a Henriqueta e o Davi. Cláudio diz a Carlos, Henriqueta e Davi que não há mais nada para fazer e que, infelizmente, Rogério ficará no cargo de presidente da empresa. Henriqueta diz que terão que suportar esse fedelho, mas não podem desistir de fazer justiça pelo Gabriel. Jenny chora e sofre, dizendo a Joana que pensou que tinha encontrado o amor de sua vida e que fosse completamente feliz. Joana pede que a mãe apague esse vídeo do Salvador com a Jandira. Joana fala que aquilo aconteceu antes dela e do Salvador ficarem juntos. Jenny diz que não consegue apagar as imagens desse vídeo de sua mente e lhe dói muito.
Joana apaga o vídeo e abraça a mãe. Joana fala que não entende como essas histórias de amor terminam em tragédia. Cláudio informa Gabriel que, inevitavelmente, Rogério se tornou presidente da cervejaria. Gabriel lamenta e diz que sente que a cada minuto que passa na cadeia perde coisas importantes de sua vida. Cláudio diz que Gabriel precisa ser forte enquanto estiver na cadeia. O delegado entrega para Salvador Castilho a ordem de transferência de Gabriel Rubio. Salvador fica surpreso pelo delegado querer colocar Gabriel num presídio cheio de assassinos e homens perigosos. Gabriel fica chocado ao saber que Paula está o representando na empresa. Cláudio diz que soube que a advogada de Paula fez tudo o que pôde para atrasar o divórcio e por isso a sentença ainda não saiu. Gabriel fala que recebeu essas ações por herança e essa piranha não pode administrá-las. Gabriel ainda diz que Rogério só quer destruir sua cervejaria. Rogério parabeniza Queiroz por ele ter dado a ordem para transferirem Gabriel para o presídio do norte. Rogério diz que quer que os criminosos de lá matem Gabriel o mais rápido possível e quer que seja uma morte agoniante. Gabriel fala com Joana por telefone e diz que sente que está há anos preso ali, só por não estar perto dela. Joana diz que queria vê-lo, mas sua família não deixa. Gabriel diz que é melhor que ela fique em casa, pois não quer que ela corra perigo. Gabriel revela a Joana que será transferido para um presídio. Chocada, Joana quase morre e teme que o noivo seja assassinado no presídio. Joana fica sem chão e começa a chorar. Gabriel promete que ficará bem e que tentará se proteger e resistir. Jenny, Josefina e Ramon abraçam Joana e tentam consolá-la. Joana diz que precisa ir para a delegacia. Felipe e Margarida chegam e ficam sabendo que Gabriel será transferido para um presídio. Joana afirma que está preocupada com o pai do seu filho. Viviana comenta com Susana que pensou que Henriqueta, Carlos e Davi iriam se demitir. Davi diz aos amigos que os funcionários estão muito nervosos. Carlos diz que Rogério quer acabar com o legado dos Rúbios. Carlos fica sabendo que Gabriel já está sendo transferido. Eles se preocupam. Salvador lamenta por Gabriel, mas cumpre seu trabalho de levá-lo ao presídio. Davi ajuda Daniela com uma caixa e toca na mão dela. Ela sente uma coisa. Davi diz que admira Dani por ela estar tão calma nesse momento tenso ali na empresa. Davi revela que Gabriel foi levado para o presídio. Dani se preocupa. Já pela noite, Gabriel chega ao presídio e faz as fotos como preso do local. Em seguida, os carcereiros o levam para um lugar onde estão vários presos. Rogério e Paula comemoram a prisão de Gabriel. Manuel chega em casa e Rogério pede para ele vir brindar com eles. Paula pergunta o que Manuel tem com Camila, pois ultimamente tem visto eles juntos demais. Manuel fala que não tem nada com ela. Daniela diz a Davi que não sabe o que acontecerá com ela ali. Davi fala que nos dias que trabalharam juntos se deu conta do quão talentosa ela é. Davi agradece e sai. Camila chora muito em sua casa. Jerusa percebe o sofrimento da filha e diz que conseguiu escutá-la do quarto. Jerusa pergunta o motivo. Jerusa aconselha Camila a deixar esse homem e encontrar alguém que a ame verdadeiramente. Camila fala para a mãe que não está sendo nada fácil e a única maneira de se desfazer de Rogério é o colocando na cadeia ou fazendo com ele o mesmo que fez com seu pai. Jenny diz ao pai que Joana acabou de ir dormir, depois de tanto chorar. Ramon fala que hoje não foi um dia nada fácil, tanto para Jenny quanto para Joana. Ramon comenta que soube que ela teve um problema com Jandira, relacionado a Salvador. Jenny sofre, achando que está na boca de todo mundo. Ramon diz que para fazer o que ela fez, precisa de muita valentia e ela tem isso. Ramon fala que Jenny é uma mulher com um coração enorme. Salvador sofre ao pensar no seu término com Jenny. Jandira chega à delegacia e Salvador diz à moça que não quer que ela volte a aparecer mais ali e também não quer que ela tente chantageá-lo. Ele aconselha ela a se valorizar mais, porque se ela não fizer isso, ninguém fará por ela. Após a lição de moral, a moça se retira. Na manhã seguinte, Joana observa sua barriga e percebe que está começando a crescer. Passam-se 4 meses. Joana já está com sua barriga maior. Jenny comemora, pois teve muito sucesso em suas vendas de roupas pela internet. Joana abraça a avó e elogia o cheiro da comida.
Joana rega as plantas do jardim de inverno e pensa no seu amado Gabriel. Ela toca na barriga e diz que, por mais difícil que pareça, precisa acreditar que os três vão ficar juntos novamente. Felipe, Margarida e Ramon elogiam Joana. Josefina leva comida para todos. Joana percebe que a bolsa estourou. Joana pede que a avó ligue para o Gabriel. Gabriel sente uma dor no abdômen e recebe atendimento médico. Salvador o visita e Gabriel diz que ficou vivo por milagre, e o cara que ele atacou está na cela do castigo, mas acredita que assim que ele sair de lá, voltará a tentar matá-lo. Gabriel pergunta por Joana. Salvador diz que ela está muito bem e Josefina acabou de ligar para avisá-lo que Joana entrou em trabalho de parto. Gabriel fica surpreso e comenta que faltam 2 meses para isso. Jenny acompanha Joana durante o trabalho de parto dela. A doutora Irma também ajuda no parto. Joana finalmente dá à luz ao seu lindo menino. Ela segura o pequeno e o admira, emocionada. Gabriel sofre e pede que Salvador o tire dali, pois precisa ver seu filho. Salvador fala que não pode fazer nada. Salvador o tranquiliza, dizendo que o bebê ficará bem, e ele o verá assim que possível. Gabriel revela que sofreu um ataque na prisão, mas conseguiu se defender do criminoso. Salvador pergunta sobre o réu que o defende. Gabriel fala que esse cara anda com um grupinho e não sabe o motivo de o defenderem. Salvador o aconselha a tomar cuidado e não cair numa armadilha. Gabriel suplica que ele o tire dali. Irma pergunta qual nome Joana colocará no bebê. Joana fala que esteve pensando em colocar o nome do pai do Gabriel, Eduardo Rubio. Irma afirma que Gabriel ficará muito feliz. Jenny avisa os familiares que o filho de Joana é um lindo menino e é maravilhoso, idêntico ao Gabriel. Jenny fala que a doutora disse que o bebê está maravilhosamente bem, apesar de ser prematuro. Ramon lamenta que Gabriel não possa ver o filho. Josi pensa em ligar para Salvador. Ela pede que Jenny ligue para o amado. Jenny fala que está afastada desse cara há 4 meses e não quer mais vê-lo. Salvador avisa Josefina que já contou para o Gabriel que Joana teve o bebê. Jenny e Josefina dizem que o bebê está ótimo, apesar de ser prematuro. Gabriel pede que Jenny vá até Joana, pois precisa ver o bebê. Ramon conta a Felipe que se lembra de quando ele era pequeno e conseguia segurá-lo com uma única mão. Ramon começa a tossir e Josefina e Felipe o abraçam. Henriqueta avisa Cláudio que Gabriel está bem, apesar do atentado. Carlos comenta que estão tentando matar seu sobrinho. Cláudio diz que só ele pode visitar Gabriel, por ser o advogado dele. Carlos diz que não é justo que ele não possa receber a visita dos familiares. Cláudio concorda. Henriqueta fala sobre os negócios que estão indo de mal a pior na empresa por causa de Rogério. Carlos acredita que Rogério está tramando algo pior. Cláudio diz que esse julgamento não pode se adiantar mais. Rogério liga para Abel e fala que vão se encontrar com sua advogada para falarem de negócios. Ele fala que conseguiu arruinar os números da empresa e as ações caíram muito. Uma mulher leva os relatórios para Rogério. Camila visita seu irmão na cadeia. Ela leva dinheiro para ele e ele a percebe triste. O moço diz que com aquele dinheiro conseguirá proteger e ajudar o Gabriel. Camila fala que lhe dói muito não poder ver o Gabriel. Bruno fala que a situação de Gabriel está muito estranha, pois ele só pode receber a visita do advogado e do detetive Castilho. Bruno fala que ela precisa continuar pagando a proteção do rapaz. Camila agradece ao irmão por tudo. Bruno afirma que tudo ficará bem. Manuel segue trabalhando. Rogério vai até o filho e pergunta sobre a nova projeção. Ele diz que acabou de terminá-la. Rogério fala que os números estão péssimos e as ações estão abaixando muito. E em breve conseguirá comprar as ações de Elvira. Rogério fala que enquanto continuar dono da Astros, poderá fazer com que as ações dos Rubio abaixem. Rogério fala que muito em breve os Rubio deixarão de existir, como prometeu ao avô dele. Rogério comenta que Gabriel tem mais vidas que um gato
e já pagou para vários presos da cadeia para o matarem, e ele continua vivo. Rogério comemora, dizendo ao filho que já ganharam e darão adeus aos Rubio. Paula transa com seu amante e comemoram. Ele comenta que só se encontram na cama, mas adoraria sair com ela para outros lugares, seja cinema, restaurante ou outros. Paula sente tédio disso. Gabriel vê Joana com o bebê nos braços e se emociona. Eles falam que se amam e Joana mostra o filho deles, o qual colocou o nome Eduardo Rubio Bravo. Gabriel quase infarta de tanta felicidade. Manuel comenta com Davi que, ao que parece, seu pai vai comprar as ações de Elvira de armas. Davi diz que se Rogério fizer isso, a cervejaria Rubio irá desaparecer. Susana e Viviana trabalham. Daniela leva comida para elas. Daniela fala que se não fosse por Davi, Henriqueta e Carlos já estaria demitida. Susana comenta com Viviana que as propostas de Paula são para fundar a empresa. Felipe liga para Dani e avisa que Joana deu à luz. Dani fica passada, mas muito feliz. Susana e Viviana comemoram. Henriqueta fica sabendo que Elvira pode vender as ações de Francisco para Rogério. Davi diz que não disse ao Carlos para não dá-lo mais preocupações, mas não podem permitir que Gabriel perca tudo. Davi pensa em conversar com Elvira para tentar evitar que ela venda as ações. Inês leva algo de comer para Carlos. Ele fala que não tem fome e está bastante ocupado. Carlos diz a Inês que não sabe porque não a roubou de Gabriel, pois ela é uma assistente brilhante, incrível. Inês insiste para ele comer. Carlos fala que ela o lembra sua avó. Camila se encontra com Manuel. Manuel conta que seu pai vai comprar as ações de Elvira, mas já avisou Davi. Camila diz que precisam apoiar o Gabriel. Manuel pergunta se ela tem esperanças de ter algo com Gabriel assim que ele sair da prisão. Camila afirma que sim, pois o apoiou em muitas coisas. Gabriel diz a Joana que a ama. Joana o vê numa enfermaria e fica preocupada. Gabriel fala que veio ali para poder conversar com ela. Gabriel agradece a Salvador pela ligação. Joana fica triste por Gabriel e conta para os familiares que o viu numa enfermaria. Joana acredita que Gabriel está lhe escondendo alguma coisa. Felipe diz que Gabriel vai se encher de forças para seguir lutando pela liberdade e pela vida. Ramon fala que está muito feliz de ver Joana assim. Joana pede que o tio lhe diga a verdade. Felipe revela que Gabriel foi atacado na prisão e que esconderam isso dela para evitar que ela sofresse. Joana pede que eles não escondam mais nada dela. César leva um buquê de flores para Margarida. Margarida fica surpresa e o recebe em casa com alegria. Margarida diz que colocará as flores na água enquanto prepara um cafezinho para ele. Pedrinho pergunta que raios César faz ali, quando devia estar trabalhando, caçando bandidos. Pedrinho faz César vazar dali, com o pretexto de que ele tem muito trabalho. Pedrinho bota pra fora e Margarida fica sem reação. Henriqueta e Davi falam com Carlos. Davi fala que vai oferecer para Elvira a mesma quantidade de dinheiro que Rogério está oferecendo pelas ações. Davi diz que espera que Elvira aceite. Carlos fala que conseguirá esse dinheiro e pedirá um empréstimo ao banco. Davi fala que terão que conseguir muita grana e acha difícil que um banco os empreste tanto. Davi pergunta se podem usar as contas pessoais do Gabriel. Carlos diz que sim, mas que Elvira não pode saber que o dinheiro é do Gabriel. Rogério tem um encontro com Severiana e Abel e diz que finalmente a cervejaria Rubio entrou num momento de crise e para evitar a quebra eles vão precisar de uma fusão e nessa hora entrará a empresa Astros. Abel fala que ninguém suspeita que Rogério é o maior acionista da Astros. Eles brindam. Cláudio os vê e fecha a cara. Carlos vai ao escritório de Manuel e entrega para ele um documento para dissimular diante dos funcionários. Em seguida, Carlos agradece por Manuel tê-los informado sobre o que Rogério pretende fazer. Manuel fala que só quer que esse pesadelo acabe. Susana e Viviana informam Henriqueta que Joana acabou de dar à luz. Henriqueta fica muito feliz. Ela diz que por fim veio uma boa notícia em meio a tanta coisa ruim. Daniela visita Joana no hospital. Joana agradece por ela vir. Joana fala que está muito feliz. Daniela diz que viu o bebê na incubadora e parece muito com o Gabriel.
Joana fala que falou com Gabriel por videochamada e comenta que é frustrante que ele não esteja ali com eles. Daniela diz que Davi tentou falar com Gabriel, mas não pôde. Joana fala que ficou sabendo que Gabriel sofreu alguns ataques. Daniela espera que esse pesadelo acabe logo. Henriqueta conta a Inês que está muito feliz por Gabriel e Joana. Ela pensa em ir ao hospital com Carlos, mas logo diz que será uma ideia péssima. Inês diz que se ela chegar junto com Carlos, Felipe vai confirmar as suspeitas de que ela e Carlos estão juntos, sendo que isso é mentira. Henriqueta decide ir sozinha ao hospital. Gabriel segue na enfermaria. Uns guardas o pegam de todo jeito e ele fala que estão o machucando. Arturo Penite faz uma participação especial na novela e aparece como doutor de Gabriel. Para os curiosos, Arturo Penite é pai do Gabriel na vida real, pai do nosso lindo ator, Brandon Penite. O médico diz que eles não podem levar aquele preso e exige que eles não o ameacem com a arma. Gabriel agradece ao doutor. O doutor diz que só faz seu trabalho e não é como muitos que aceitam ordens dos outros por interesse. Felipe segue ao lado de Joana no quarto dela. Ela e Dani bebem uma bebida. Felipe diz que soube que as coisas não estão muito bem na cervejaria. Daniela diz que desde que Paula e Rogério assumiram o controle da empresa, ela veio abaixo. Felipe pergunta se Henriqueta continua se envolvendo com Carlos. Daniela diz que não e nunca soube disso. Daniela comenta que Henriqueta e Carlos sofreram muito por mudanças de cargos e relata que vários funcionários foram demitidos. Pedrinho dá um susto em Margarida ao vê-la dormindo. Pedrinho pergunta se ela já lavou e passou a roupa, pois precisa levá-la. Margarida fala que teve um sonho maravilhoso. Ramon chega em casa com Jenny. Ramon fala que está muito cansado. Inês avisa Carlos que o filho de Joana e Gabriel já nasceu. Carlos fica surpreso. Inês diz que o bebê nasceu prematuro, mas está são e forte. Ele fica muito feliz. O doutor analisa Gabriel e fala que o detetive Castilho falou com ele e pediu para mantê-lo o maior tempo possível na enfermaria, e fará isso. Gabriel elogia Salvador Castilho. O doutor diz que gosta dele e já estão cansados de todas as corrupções que estão havendo na penitenciária. O doutor também fala que Salvador disse que Gabriel é inocente e acredita nisso. Davi se encontra com Elvira e diz que não é da família dos Fontes Maior, nem da dos Rubio, mas pela dor dele, não viu as coisas como realmente aconteceram. Davi fala que Francisco merece que seja feita justiça. Elvira fala que já fizeram justiça e que o assassino do seu filho está na cadeia. Davi fala que Gabriel pode ser outra vítima e o verdadeiro assassino pode estar solto por aí. Davi comenta que a cervejaria está caindo muito e as ações dela valem menos. Elvira pergunta por que ele acha Gabriel uma vítima, como seu filho. A Henriqueta chega ao hospital. Ela vê Josefina e a cumprimenta. A Henriqueta diz que soube que Joana deu à luz. Josi fica feliz pela presença dela. Josi lamenta e fala que soube que a cervejaria está indo de mal a pior. Josefina fala para Henriqueta que seu filho a ama, apesar de tudo que aconteceu. Joana se despede de Daniela e agradece por ela vir. Felipe admira a amizade das moças. Henriqueta chega ali e Felipe a vê. Henriqueta diz que veio ver Joana para parabenizá-la. Henriqueta cumprimenta Felipe e ele fala que faz meses que não se vêem. Davi avisa Elvira que ela conhece Gabriel desde jovem e pergunta se ela acha que ele seria tão burro de matar alguém e enterrar dentro das próprias terras. Além disso, Davi fala que encontraram a arma no escritório do Gabriel, atrás dos livros. O moço comenta que há muitas inconsistências nesse caso que demonstram a inocência do Gabriel. Elvira pensa. Davi pergunta como ela soube que o corpo do Francisco estava enterrado na fazenda Rubio. Elvira fala que Rogério lhe sugeriu tudo isso. Davi fala que Rogério odeia os Rubio e sempre quis afundar a cervejaria e está conseguindo. Davi fala que sua teoria é que Rogério queria comprar as ações de Francisco e, como não conseguiu, desapareceu com o moço para que Francisco não pudesse comunicar Gabriel do que Rogério queria fazer. Davi diz a Elvira que soube que Rogério quer comprar as ações dela, mas a aconselha a pensar bem, pois há muitas famílias que dependem daquela empresa. E Carlos está disposto a oferecer a mesma quantia de dinheiro que Rogério quer oferecê-la. Elvira fala que não quer ser injusta com ninguém e quer que o culpado pela morte do seu filho pague por tudo.
Davi concorda com ela e agradece por ela escutá-lo. Cláudio chega à empresa e avisa Carlos que a sentença do divórcio de Paula e Gabriel saiu. Carlos fica feliz e diz que isso saiu bem no dia que nasceu o filho do Gabriel. Cláudio diz que, tecnicamente, as ações de Gabriel foram descongeladas, mas o trâmite demorará um pouco. E a advogada de Paula, Severiana, tentará ganhar umas ações, mas não conseguirá. Cláudio também fala que acabou de ver Rogério com Abel Madrasto e a advogada Severiana. Carlos acredita que Rogério quer fazer uma fusão entre a empresa Rubio e a Astros. Daniela informa Davi que o bebê de Joana já nasceu. Davi fica muito feliz e diz que ela e a família devem estar muito felizes. Davi fala que conversou com Elvira de Armas. Daniela diz que sente que ele tem lhe olhado muito estranho ultimamente. Reni aparece e pergunta a Dani se podem ir juntos com Carlos. Daniela diz que sim e fala que vai terminar algumas pendências. Reni revela a Davi que seus sentimentos por Dani são bastante sérios, mas irá formalizar seu namoro com ela. Davi fica chateado. Paula chega à empresa. Camila diz que deve ser muito cômodo entrar e sair, quando quiser, sem horários de trabalho. Paula diz que se fosse cômodo, não teria que vê-la todos os dias, mas ela permite que seu pai a utilize. Camila revela a Paula que tentaram matar o Gabriel. Em seguida, Camila informa a rapariga que Joana acabou de dar à luz a um menino. Davi avisa Dani que ela não poderá sair com o amigo Reni porque tem muito trabalho na empresa. Severiana diz a Paula que perderam o caso, onde alegavam que ela tinha direito sobre esse bebê. Paula diz que não suporta que esse menino tenha vindo ao mundo tão tranquilo, se foi o culpado pelo rompimento do seu casamento. Paula afirma que esse menino é herdeiro de tudo. Severiana diz que também saiu a sentença do divórcio. Paula se enfurece. Paula vai ao escritório do pai e diz que seu divórcio com Gabriel saiu e foi definitivo. Rogério diz que precisam executar a fusão com a empresa Astros o mais rápido possível. Paula também informa o pai que o filho de Gabriel com Joana acabou de nascer. A moça pergunta o que vão fazer agora. Paula avisa Rogério que o parto se adiantou e ficou sabendo da notícia por Camila. Paula fala que ficará sem o bebê e sem as ações, e Joana e Gabriel ganharam. Rogério diz que não permitirá que isso aconteça. Ele fala que esse miserável tem a mesma sorte do pai. Rogério diz que precisam ganhar mais tempo. Paula fala que precisam fazer algo com esse pirralho, pois agora ele é herdeiro de tudo. Gabriel recebe a visita do seu advogado. Cláudio parabeniza pelo filho dele ter nascido. Gabriel fala que é o pai de um bebê lindo. Cláudio revela que já saiu a sentença do divórcio e ele já não é marido de Paula. Gabriel fica muito feliz pela notícia maravilhosa. Cláudio fala que já descobriram o plano de Rogério. Henriqueta avisa Joana que falta pouco para a cervejaria ir à quebra. Joana pergunta o que o tio acha disso. Felipe fala que não entende desses negócios de empresas. Joana relata que ele tem uma oficina mecânica e deve saber algo de negócios. Felipe fala que não se compara com uma empresa do porte da cervejaria Rubio e nem como uma executiva como a Henriqueta. Henriqueta e Felipe ajudam Joana e quase se beijam. Henriqueta diz a Joana que muitos vão querer visitá-la para verem o bebê. Felipe estranha por Carlos não ter vindo com Henriqueta. Henriqueta diz que ele deve vir daqui a pouco. Ela fala que estão muito ocupados na cervejaria. Henriqueta se despede de Joana e Felipe e sai. Joana pergunta a Felipe por que ele se faz de desinteressado se está apaixonadíssimo por Henriqueta. Felipe fala que não tem o que a moça merece e, além disso, ela está trabalhando demais com o namorado. Joana fala que Henriqueta não tem nada com Carlos. Felipe diz que todas as vezes que esteve com a Henriqueta e tentou se manter à altura dela, o Carlos estava lá. Joana fala que Henriqueta baba por ele e ele por ela. Josefina chega e diz que falou com Jenny e ela já foi para casa. Josefina fala que Ramon foi descansar. Jenny prova a comida de Margarida e elogia o sabor. Margarida diz que quer servir um caldinho para o seu pai assim que ele acordar. Margarida fala para Jenny que seu pai tem os dias contados, mas precisam falar de coisas boas, e uma delas é o nascimento do filho de Joana.
Jenny fala que Gabriel fez uma chamada de vídeo com Joana e conheceu o bebê. Margarida aconselha a irmã a perdoar o Salvador. Jenny está irredutível e não aceita perdoá-lo. Daniela fala com Viviana e Susana sobre os ajustes da nova campanha. Viviana e Susana comentam que não sabiam de nada disso. Daniela fala que tinha um encontro com Rene, mas Davi jogou muito trabalho para ela. Susana suspeita que Davi esteja fazendo isso de propósito. Davi avisa Carlos que Elvira ficou reflexiva após a conversa que tiveram. Gabriel diz a Cláudio que Rogério quer fundir a empresa Rubio com a Astro para depois desaparecer com o nome de sua empresa. Cláudio fala que vão lutar com tudo. Elvira vai à delegacia. Salvador Castilho o recebe. Elvira pergunta sobre a opinião dele pelo caso do seu filho. Salvador mostra para ela seu esquema de investigação, além das provas que tem. Elvira pergunta o que Rogério disse quando ele o interrogou. Salvador fala que ele não disse muito, mas não escondeu o interesse de assumir o controle da cervejaria. Salvador comenta que acredita que Rogério queira quebrar a empresa, pois agora que ele está na presidência, a empresa só tem se afundado. Elvira pergunta se Salvador acredita que Rogério chegaria onde fosse para cumprir sua vingança. Salvador afirma que sim, mas que o importante é a evidência, que mostra que quem assassinou o filho dela não foi Gabriel Rubio. Carlos diz a Davi que Cláudio foi dar a notícia da sentença do divórcio para o Gabriel. Davi fica feliz por Gabriel ter se livrado da asquerosa da Paula. Carlos pede que Davi vá ao hospital com ele para verem o filho de Joana. César comenta com Salvador que espera que Elvira tenha se dado conta da manipulação de Rogério. Salvador fala que Elvira foi manipulada facilmente por causa da solidão e do sofrimento. O delegado chega ali e diz a Salvador que já marcaram a data para o julgamento de Gabriel Rubio. Cláudio também é informado e avisa Gabriel que tem 3 meses para arrecadarem provas para libertarem ele. Davi elogia o filho de Joana. Carlos também o admira e comenta que é tio-avô. Jenny fala que é a avó. Carlos pede perdão por não ter vindo antes. Joana fala que o parto pegou todos eles de surpresa. Joana diz que, graças a Salvador, conseguiu fazer uma videochamada com Gabriel. Carlos fica feliz por isso. Joana fala que se inteirou dos ataques que Gabriel sofreu. Jenny diz que só esconderam isso dela porque Gabriel pediu. Henriqueta comenta com Inês que visitou Joana e viu o bebê, que é maravilhoso. Henriqueta comenta que Joana está bem, mas triste por não estar com Gabriel. Henriqueta diz que reencontrou Felipe e segue sem entendê-lo. Inês diz que também não entende alguns homens. Henriqueta diz que vai continuar com seu plano, tendo aulas de mecânica, porque se a montanha não vai a Maomé, Maomé irá à montanha. Inês fica surpresa. Felipe pensa em Henriqueta enquanto trabalha e se lembra do primeiro beijo que deram e dos demais encontros entre ambos. Hugo vai à rua, dá uma rosa para Jandira e insiste para saírem juntos. Jandira fica surpresa, mas feliz, pelo lindo detalhe. Jandira aceita o convite dele de sair para dançarem. Carmela e Zoraida ficam passadas ao verem Jandira com o outro. Cláudio comenta com Castilho que não escutou muito bem o que Rogério e o diretor da cervejaria falaram, mas acha que Rogério fará mais coisas para afundar a cervejaria Rubio. Cláudio comenta sua teoria de que Rogério queria comprar as ações de Francisco e, como ele não quis vender, Rogério o matou, para que ele não as vendesse para Gabriel. Salvador revela que Elvira acabou de visitá-lo e acha que ela está começando a duvidar que Gabriel seja o culpado. Paula diz a Manuel que seu pai relaxou demais e agora já nasceu o bebê de Joana, que é um perigo para todos. Paula fala que quer Gabriel morto e seu pai também quer o mesmo. A vadia fala que também quer matar o bebê de Joana. Manuel pergunta em que momento ela se transformou nesse monstro. Paula fala que Gabriel e Joana procuraram isso. Paula afirma que Manuel é fraco, que nem sua mãe. Rogério vai ao escritório de Camila e a chama para irem. Camila pergunta se ele não cansa de humilhá-la. Rogério pede que ela vá com ele, para que ele relaxe. Camila pergunta se ele quer celebrar por ele e Paula estarem afundando a empresa. Rogério fala que, pelo jeito, dói muito nela que essa empresa desapareça. Camila fala que Gabriel deu a vida por aquela empresa.
Rogério diz que o que mais lhe surpreende é que, mesmo sabendo de suas ameaças, ela ainda tem coragem de enfrentá-lo. Camila fala que ele tem seu corpo e sua vida nas mãos, mas não sua forma de pensar. Camila pergunta se ele quer que ela grite para que todos venham ali. A moça fala que é como um rato para ele, pois assim como Paula quer que o Gabriel morra, ele quer fazer o mesmo com ela. Camila fala que o único homem que poderá amar nesta vida se chama Gabriel Rubio. Ele ameaça sumir com a mãe dela, se ela não satisfazê-lo agora mesmo. Viviana se encontra com Manuel e o beija. Viviana diz que não quer que continuem escondendo a relação e já é hora de se assumirem. Manuel fala que não pode morar com ela, porque precisa continuar com seu pai. Viviana diz que teme pela segurança dele, pois acredita que Rogério pode matá-lo quando ficar sabendo que ele está apoiando Gabriel. Viviana relata que se acontecer algo com ele, morrerá. Daniela procura Reni e Davi aparece. Ele diz que acabou de conhecer o bebê de Joana e Gabriel, e Carlos estava muito emocionado. Daniela diz que falou com Suzana e Viviana das mudanças da campanha. Davi fala que não disse a elas antes porque não teve tempo. Daniela comenta que não poderá cancelar seus planos de hoje e terá que sair. Ela se despede dele. Davi pergunta se ela gosta muito desse Reni. Dani diz que só não quer ficar mal com ele. Davi fala que não quer que ela saia com esse cara. Davi revela a Daniela que ela o importa muito e a beija. Daniela acaba correspondendo ao beijo, mas pergunta por que ele fez isso. Davi fala que ela o faz feliz. Dani diz que só são amigos. Ele fala que quer ser mais que amigo dela. Dani pergunta o motivo. Davi fala que gosta dela e ela o atrai muito. Ele fala que antes só a via como amiga, mas isso mudou. Ele pergunta se ela não sente o mesmo. Daniela diz que sim, e que há muito tempo só sente isso, e gosta muito, mas estava tentando uma oportunidade com outra pessoa, e não esperava isso. Daniela diz que precisa de tempo. Joana segue admirando seu bebê, e comenta com a mãe que é uma sensação muito louca, e tudo aquilo é mágico. Joana fala que o bebê é parte dela, e se alimenta dela. Jenny diz que dava mamar para Joana desse mesmo jeito. Jenny pede que Joana descanse assim que o bebê dormir. Jenny fala que vai à cafeteria buscar algo de comer e pede que ela descanse muito. Jenny sai do quarto de Joana. Camacho liga para Rogério e diz que Joana já está sozinha no quarto do hospital. Memo diz a Josefina que não quis ir conhecer o bisneto dela porque é algo muito familiar e não queria incomodar. Josi diz que ele nunca foi um incômodo para ninguém. Josefina relata que Ramon está sofrendo demais ultimamente. Josi pede que ele visite o Ramon. Memo diz que fará. Paula e Rogério invadem o quarto de Joana e percebem que ela está dormindo. Paula leva o bebê de Joana, sem que ela perceba. Joana acorda e se apavora ao vê-los ali. Paula diz que se Joana chamar alguém, jogará o bebê dela no chão. Joana pede que ela não faça isso e afirma que faz o que ela quiser. Paula diz que esse bebê é filho delas duas. Paula diz que ela devia agradecê-la. Joana chora e faz o que Paula pede. Rogério diz que não farão mal ao bebê, mas ela precisa fazer o que eles pedirem. Rogério entrega dinheiro para Joana. Paula diz que o bebê está muito inquieto. Joana percebe que Rogério deu um cheque com muito dinheiro. Rogério pede que ela vá com o filho para qualquer outro lugar do mundo. Jenny chega ali e pergunta o que está acontecendo. Cláudio informa Carlos que eles têm 3 meses para o julgamento. Cláudio fala que irão com tudo. Carlos pergunta sobre a suposta união de Rogério com a empresa Astro. Cláudio diz que Salvador os ajudará a investigar tudo isso e fará sem levantar suspeitas. Jenny diz a Rogério que jamais aceitaria um dinheiro deles. Rogério diz que não tem necessidade dela levantar a voz. Jenny pede que eles deixem sua filha em paz. Paula fala que Joana tirou Gabriel dela e esse bebê também é dela. Jenny chama Paula de louca e diz que agora entende porque Gabriel não a ama, pois ela o enganou com um homem e a vida dela só é uma porcaria por conta dela mesma. Joana pede que Jenny se acalme, pois Paula está com seu bebê. Jenny tira seu neto dos braços da baranga. Rogério diz que não precisam discutir. Ele pede que elas peguem o dinheiro e sumam dali. Joana rasga o cheque e diz que seu filho não precisa daquele dinheiro sujo, mas sim dela e do pai. Jenny chama a enfermeira para expulsarem Paula e Rogério dali. Daniela se encontra com Reni no bar. Reni a percebe distraída. Daniela se lembra de quando Davi lhe beijou ali naquele mesmo local e também do outro beijo que lhe deu.
Henny oferece algo para beberem. Ele diz que desde que a conheceu, voltou a acreditar no amor. Dani pede que ele não continue com isso, pois precisa dizer algo a ele. Daniela revela que tem sentimentos por outra pessoa. Henny diz que não mandam no próprio coração. Dani o agradece e fala que ele é um gostoso. Salvador fica surpreso ao saber que os Fontes Maior apareceram no quarto de Joana. Joana diz que graças a sua mãe não aconteceu nada de muito grave. Jenny segue magoada com Salvador. Ele diz que ficará de guarda essa noite. Jenny fala que Felipe virá para cuidar de Joana. Joana comenta com Salvador que sua mãe continua muito magoada com tudo que aconteceu, mas no fundo ainda o ama. Hugo revela a Felipe que Jandira aceitou seu convite e vão sair juntos. Felipe fala que Jandira é uma bomba e deseja sorte ao amigo. Daniela vai até Davi e diz que seu encontro foi agradável, pois Henny é um tipaço, mas ele compreendeu que ela não o ama. Davi fica surpreso. Dani revela a Davi que podem retomar o beijo de manhã. Davi fica feliz e beija a amada. 3 meses se passam. O bebê de Joana começa a crescer e ela já está em casa, prestes a sair para o batizado do filho. Jenny comenta que está preocupada com seu pai. Margarida diz que ele não poderá ir ao batizado. Ramon aparece, arrumado, ao lado de Felipe. Ramon comenta com o filho que por isso que as mulheres demoram de se arrumar, e elas estão lindíssimas. Ramon irá ao batizado do bisneto. Cláudio consegue uma permissão para que Gabriel esteja presente no batizado do filho. Salvador e César irão levá-lo. Todos estão na igreja. Jenny comenta com a mãe que se Salvador não trouxer Gabriel, irá infartar. Joana espera a chegada do amado. Salvador e César levam Gabriel à igreja para o batizado do filho dele. Salvador tira as algemas do moço. Gabriel corre para a igreja e reencontra Joana. Eles se beijam apaixonadamente. Gabriel vê seu filho lindo. Gabriel o pega nos seus braços e o abraça emocionado. Gabriel comenta que sonhou muito com esse momento e ele parece demais com Joana. Joana conversa com seu filho, dizendo que o pai dele está ali. Eles se beijam novamente. Rogério informa todos na cervejaria que não conseguiram levantar a cervejaria Rubio devido a como o antigo presidente deixou todas as coisas. Rogério revela que vão fundir a empresa Rubio com a empresa Astros, pois tem a maioria das ações da empresa e tem direito de fazer isso. Elvira aparece e nos emociona ao dizer a Rogério que fez todos os trâmites com seu advogado e ele não representará mais as suas ações. O velho fica com cara de bosta ao ver que seu plano foi todo ferrado pela mãe de Francisco.